Eu quero... Deixa eu ver aqui se foi. Opa, já está gravando. Então, nós estamos gravando aqui nesse momento, começamos a gravar a nossa aula. São 7h31, eu vou honrar o compromisso, né, de começar na hora, com apenas um minutinho de atraso, mas a gente vai começar. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, dizer a vocês que a gente vai fazer uma aula agora para abordar um assunto de gestão, né? Esse é um assunto que eu tenho abordado nas salas de TGA ao longo desse semestre. Eu escolhi esse assunto para falar durante todas as salas, para todos os alunos de todas as salas, tá? Então, por isso que eu falei com as anteriores desse semestre, porque é um assunto muito importante. Ele sempre será importante, né? E eu acho que ele cabe muito bem para a gente poder trazer algumas reflexões, tá? Eu vou pedir algumas coisas nesse início, só para a gente tentar manter aqui uma qualidade na conexão para os alunos, principalmente para os alunos que estão acompanhando pelo celular ou pelo tablet, estão utilizando uma rede Wi-Fi, que às vezes oscila, né? Eu vou pedir que todos vocês mantenham o microfone de vocês fechados, tá? E a câmera também, tá certo? A câmera também. Por quê? Quando a gente mantém todos os microfones e a câmera fechada, só deixando mesmo, no meu caso, eu como professor que vou ministrar a aula aberta, isso melhora muito a conexão para todos os alunos, principalmente para aqueles alunos que estão se conectando através de uma rede Wi-Fi e acaba oscilando. Isso é normal, tá, pessoal? Mas a gente contribui ajudando os nossos colegas, tá certo? Eu falei aqui no início para alguns alunos, vou repetir agora que é importante. Eu vou dar essa aula para vocês. A aula ela tem duração de mais ou menos 1 hora. E, em seguida, eu vou já fazer uma apresentação para vocês do nosso fórum temático, que começou, se eu não me engano, no dia de ontem. E só para tirar mesmo algumas dúvidas. Vocês vão ver que o fórum é bem tranquilo, bem simples, tá? E isso vai ajudar muito, principalmente vocês que estão assistindo essa aula ao vivo, tá certo? Nesse momento, eu vou compartilhar aqui o meu slide. Eu queria que vocês só me dissessem se está aparecendo aí para vocês. Deixa eu só ajustar alguma coisa aqui. Ok. Está aparecendo para vocês? Sim. Assim, Tá aparecendo. Sim. Agora, me diz se vai ficar aparecendo. um pouquinho maior. Espera lá, agora. Está um pouquinho maior? Sim, está. Sim. Esse feedback é importante, porque eu não consigo ter a visão Tranquilo. desse, né? Mas quando a gente projeta o slide, né? Bom, então vamos começar. A nossa aula hoje é a aula da unidade 3, a aula 3 do nosso material da disciplina de TCA, cujo título é o papel do gestor e suas competências. Vocês já me conhecem, né? O professor Tarcísio. Eu já passei vários e-mails para vocês, com os informativos da matéria, da instituição, tá? Inclusive, já tirei algumas dúvidas de alguns alunos, inclusive por e-mail, né? A gente sempre começa essa aula fazendo essa pergunta-chave para vocês, né? O que é gestão e qual é a importância do gestor para a... E aí, diante dessa pergunta, eu vou abrir, nesse início mesmo, logo de cara, para vocês poderem falar ou escreverem no chat, dando a opinião de vocês, né? O que é para vocês gestão? E qual é a importância de um gestor, de uma gestora, para uma empresa? Nesse momento, eu vou ficar na minha e eu quero ouvir vocês. Lembrando que não tem resposta errada, não tem resposta burra, todas as respostas são pertinentes e a gente vai refletir aqui um pouquinho juntos, tá bom? Todos estamos no mesmo barco para aprender, então não fiquem preocupados com absolutamente nada. Só participem, ok? Vamos lá? Para você, o que é gestão?
Alguém? Pode escrever. Éder? Falar? Se no caso, para mim, o gestor, né, de uma empresa é o cérebro da empresa, né? Ele que faz o alinhamento, para mim, faz o alinhamento de todos os funcionários de todos os níveis, dando aquela, até mesmo, como diz, dando valor à empresa, né? Não só na parte mesmo financeira, mas também humana também. Para mim, a peça primordial da empresa, no caso, é a engrenagem, né, da empresa. No caso do gestor. Perfeito. Muito obrigado, Éder. Mais alguém? Ninguém? Só um aluno? Que isso? Karina, quer falar, Karina? Pode falar, escrever. Então, tem umas pessoas escrevendo ali no chat, né? Mas eu acho que o Éder, ele tirou as palavras da minha boca, então eu fiquei sem palavras. Tá certo. Perfeito. Realmente eu estou vendo aqui no chat, a Bianca escreveu que o gestor é a peça-chave para a resolução e tomada de decisões. Gestão é uma forma, o João diz, de controlar ou organizar a empresa. Ótimo. Já o gestor é o responsável por esse controle e organização da empresa. Perfeito. Eu acho que o Gabriel é por aí mesmo, pessoal. Certíssimo, tá? O Gabriel acho que quer Boa falar. Noite. Gestão, para mim, é toda empresa ou um mecanismo que contribui para a realização de uma tarefa com pessoas bem com conhecimentos específicos para gerir uma empresa. Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Pessoal, é por aí mesmo, tá? Eu sempre abro essa oportunidade para vocês poderem falar um pouco, né? Porque vocês podem perceber que falar de gestão, tentar trazer um conceito, definir gestão, cada pessoa vai falar uma coisa diferente e está certo, né? A gente tem vários conceitos para definir gestão e esses conceitos eles estão certos, caminham na mesma direção, né? São olhares diferentes. Mas eu também trouxe aqui para vocês, só a nível de reflexão, algumas definições, apenas para vocês poderem refletir e aplicar também na vida de vocês, né? Gestão, o primeiro conceito que eu trouxe, que gestão significa gerenciamento, administração realizada por uma ou mais pessoas, aí nesse caso a gente fala de liderança. O objetivo da gestão é o crescimento através do esforço humano de forma organizada. Teve um aluno que falou sobre a questão da organização. E eu gosto muito desse último aqui, do Peter Drucker, né, que é o gerenciamento, ou gestão, é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Então, a gente destaca aqui 3 palavras principais, né? Pensamentos, conhecimento e cooperação. Né? Isso é importante a gente refletir, porque gestão não se faz sozinho, né? Gerir, você tem que gerir pessoas, você tem que gerir a parte financeira da empresa, estoque, mas normalmente você faz com pessoas, né? E falar de liderança, refletir sobre liderança, é sempre muito importante, sempre muito válido, né? Seja você hoje um gestor ou uma gestora, ou você que é um futuro gestor ou uma futura gestora. Por que eu estou falando de gestão e vamos falar muito essa palavra hoje? Porque, literalmente, vocês são alunos que são gestores. E quem ainda não é, provavelmente amanhã serão. Afinal de contas, vocês estão cursando uma graduação e, em virtude dessa graduação, e aqui tem alunos de gestão pública,
marketing, administração, contabilidade, logística. Eu vou parar por aqui para não cometer nenhum pecado com ninguém, mas todos os cursos da nossa instituição, da Faculdade de Unileio, da área de gestão, são cursos que têm em comum essa disciplina de TGA. Então, por isso que os nossos alunos são diversos, né? São alunos que representam todos os cursos da área de gestão. E é por isso que essa disciplina é importante, para a gente refletir um pouco também nesse aspecto, né? E eu sei que eu falo aqui com profissionais que são gestores, e aqueles que não são, eu creio que serão um dia. E essa reflexão ela é pertinente para todos, tanto para aqueles que são e para aqueles que serão, tá certo? Então, você que ainda não é, eu vou pedir que você sempre pense aqui durante a nossa aula como se você fosse uma gestora, um gestor. Quais atitudes você tomaria? Muito do nosso conteúdo ele vai estar, que a gente vai apresentar aqui, ele já está no material e vocês vão ver isso. Mas a gente vai trazer alguns exemplos, a gente vai fazer algumas reflexões, né? E isso vai ser bem bacana e dinâmico para todos vocês. Então, continuando, na era do conhecimento, a capacidade de obter resultados por meio da equipe, ela tornou-se prioritária, uma vez que o conhecimento encontra-se na mente das pessoas e transformá-lo em resultados exige grande habilidade e conhecimento de administração. Então, perceba bem aqui essa frase que está entre aspas, né? Conhecimento encontra-se na mente das pessoas e transformar, no caso, esses conhecimentos em resultados exige muita habilidade e conhecimentos de administração. No caso, um gestor, um líder, ele tem também esse papel de pegar o conhecimento acumulado, guardado na mente de cada colaborador que compõe a sua equipe e transformar esse conhecimento em resultados para a empresa, vai exigir desse gestor, dessa gestora, grandes habilidades e conhecimentos de administração, de gestão, né? Então, você, enquanto gestor ou futuro gestor, você precisa, por exemplo, se manter atualizado, continuar estudando, porque isso será muito exigido de você. Eu trouxe aqui um exemplo do meu time, e não é porque é o meu time, mas é porque é um caso para a gente refletir, porque ele é um pouco falado na mídia, né? E eu gosto de falar um pouco sobre futebol e clubes e fazer um paralelo com empresa, porque hoje alguns clubes brasileiros já estão sendo geridos como empresa. E eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, porque há alguns anos atrás, o Clube de Regatas do Flamengo, ele obteve, por sorte, né, um grupo de profissionais gestores com experiência profunda no mercado, e essa experiência aqui também foi uma experiência de sucesso, fez com que esse grupo de gestores trabalhassem para a mudança desse clube. Então, eu vou trazer aqui cerca de 3 slides para vocês, só alguns números e algumas reflexões para vocês refletirem literalmente, tá? Como eu falei, falar de clube de futebol, incluindo hoje no Brasil, alguns clubes a gente já pode falar também de empresa. Isso acontece muito em grandes mercados, né? No futebol, principalmente no futebol europeu. A grande maioria dos grandes clubes são geridos por profissionais e é uma gestão ultraprofissional, o que faz com que as contas estejam em dia, né, os compromissos e, consequentemente, a busca pelos objetivos de qualquer clube, que são títulos, elas se tornem cada vez mais possíveis, digamos assim. E isso começou a ser construído a partir de 2013 com o Clube de Regatas do Flamengo, que todos vocês conhecem, mesmo aqueles que não acompanham o futebol, né? Então, quando eu falar aqui de Flamengo, esquece clube, esquece paixão. Imagina que eu estou falando de uma empresa, porque a ideia é essa mesmo. Resumindo a história para vocês, o que aconteceu foi o seguinte. No final do ano de 2012, o clube passou por uma gestão, por uma eleição.
né? Essa eleição elegeu um presidente para assumir em 2013, e esse presidente representava um grupo. No caso, foi o presidente Bandeira de Mello. Quem conhece um pouquinho de futebol e acompanha, provavelmente sabe de quem eu estou falando. E ele era um representante de um grupo que entrou com ele, né? E começou a implantar, a partir dali, uma gestão profissional. A primeira coisa que esse grupo de gestores, eu vou me referir dessa forma para poder simplificar para vocês a nossa reflexão. A primeira coisa que eles fizeram foi identificar o seguinte: vem cá, qual foi a receita do Flamengo, da empresa Flamengo, no último ano? E aqui, nesse gráfico, só para explicar para vocês, vocês têm basicamente duas colunas. A gente vai se concentrar na coluna de cor mais laranja, que envolve todas as receitas do clube. Lembrando que receitas é o que o clube, o que a empresa, melhor dizendo, faturou naquele ano, tá certo? Todo o faturamento, tá? Então, quando eles assumiram no ano de 2013, eles olharam para o ano anterior, que foi o ano de 2012, falaram: quanto que a empresa Flamengo faturou? Bom, faturou 212 milhões de reais, mais ou menos isso, certo? Esse número é baixo para um clube grande, um clube que almeja ter uma receita, conquistar títulos, né, que é o grande objetivo de um clube de futebol. A gente precisa, então, fazer o quê? A gente precisa aumentar essa receita. Então, o primeiro objetivo foi traçado: precisamos aumentar a receita. Vou passar para o próximo slide. A segunda coisa que fizeram foi identificar qual é a dívida desse clube, né? E aí, para isso, lá no início de 2013, né, o início do mandato desse grupo, eles contrataram uma auditoria, né, uma empresa multinacional que opera, inclusive, no Brasil, é claro, mas que opera na Europa, em muitos outros mercados. E essa empresa levou menos de 3 meses, eu lembro bem disso, para fazer uma auditoria, exatamente, sabe, levantar qual era a dívida do clube. Então, no início de 2013, identificaram que a dívida do Flamengo ela girava alguma coisa em torno de 800 milhões de reais, próximo disso. Eu lembro que o número era acima de 700 milhões. Né? Os números que eu estou apresentando aqui, eles não são precisos. Mais ou menos isso, mas dá para a gente ter uma ideia mesmo assim. Tá? E aí, quando levantaram, tomaram um susto. Né? Porque quando eles assumiram, não sabia que a dívida era tão grande. Qual foi o segundo objetivo, basicamente, que esse grupo de gestores tiveram? Bom, o primeiro, a gente precisa aumentar a receita. O segundo, a gente precisa diminuir essa dívida. Porque com uma dívida tão alta assim, lembrando que essa dívida de aproximadamente 800 milhões de reais foi o ano de 2012 todo. Por isso que ele está aqui em 2012, tá? No início de 2013, foi identificada essa dívida até o ano anterior, tá certo? E aí o segundo objetivo foi esse: a gente precisa diminuir essa dívida, porque não dá para colocar esse clube num patamar que ele merece com uma dívida tão alta. Então, a gente precisa diminuir essa dívida. Então, com a auditoria, foi bacana, foi interessante, porque ela mostrou aonde estava cada dívida, né? Dívidas trabalhistas, para quem era, enfim, todos os detalhes. A auditoria ela é especializada nisso. Então, eles tinham um retrato ali, um raio-x, melhor dizendo, de quais eram as dívidas no detalhe do clube, ou melhor, da empresa. E o outro objetivo era aumentar o investimento no futebol. Porque nesse gráfico aqui estamos utilizando o termo custos, né? Mas a gente pode inverter para investimento. O que eles pensaram? Bom, além da gente trabalhar para aumentar a receita, ou seja, o faturamento do clube, a gente precisa trabalhar para reduzir a dívida. E a gente também precisa montar um planejamento estratégico para a gente aumentar o investimento no futebol. Lembrando que falar do Clube de Regatas do Flamengo, assim como falar de muitos outros clubes brasileiros, não é só falar de futebol, é falar também de outros esportes. Mas o futebol, né, ele normalmente é o carro-chefe dos clubes que têm o futebol como um dos esportes, né? O futebol, inclusive o futebol masculino,
é o carro-chefe. Então, esse foi o terceiro objetivo. A gente precisa aumentar a receita, diminuir a dívida e aumentar o investimento, né? Mas, para aumentar o investimento, a gente precisa, aos poucos, ajustar a casa. Vocês podem ver que, nesse primeiro gráfico aqui, que eu mostrei para vocês, a receita do clube ela foi aumentando de forma gradativa. Você sai, em 2012, de mais ou menos 212 milhões, para 273 em 2013, para 347 em 2014, 356 em 2015, e aí vai. Ele tem uma queda de 2017 a 2018, natural, mas em 2019 ele tem um pico de quase R$ 1 bilhão. Bom, nesse gráfico aqui, vocês já podem ver que o trabalho dele foi muito bem feito. Porque quando a gente chega em 2019 e tem um faturamento de quase R$ 1 bilhão, e quando olha lá para trás, no início do ano de 2013, né, quando o grupo entrou e eles olham para o ano anterior e vê que o faturamento era de 212, olha a evolução. Isso aqui é basicamente o seguinte: você, enquanto gestor, assume uma empresa, monta uma equipe cujo faturamento está aqui e 6, 7 anos depois, mais ou menos, você entrega o faturamento aqui. Você teve um trabalho muito grande, muitas coisas aconteceram para que isso fosse feito. Vamos avançar. Nesse segundo slide que eu mostrei, o objetivo também ele foi acontecendo. A dívida estava lá em cima, aproximadamente 800 milhões no final de 2012, quando o grupo assumiu em 2013, foi identificado esse valor, e eles falaram, a gente precisa trabalhar para reduzir essa dívida. E o trabalho foi sendo realizado e a dívida foi caindo. Vocês podem perceber que até o ano de 2017, a dívida ela cai e vai caindo muito bem. Ela tem uma subida para 2018 e para 2019? Tem. Mas eu andei acompanhando especialistas na área financeira, né, análise de finanças, inclusive de clubes, e a explicação é a seguinte: é natural que quando você começa a arrumar a casa da sua empresa, que é exatamente o trabalho que foi sendo realizado ao longo dos anos, a partir do ano de 2013, no Flamengo, você possa aumentar, se for necessário, a sua dívida. Porque toda grande empresa possui dívida. A questão não é se ela tem dívida ou não, é se a dívida que ela tem, ela consegue pagar. Então, quando chegou no ano de 2017, com essa redução, o Clube de Regatas do Flamengo ele tinha uma saúde financeira tão melhor, tão superior àquela que o grupo, quando assumiu em 2013, tinha, que foi permitido, porque houve a necessidade de fazer um endividamento um pouquinho maior, e por isso que aqui o gráfico ele sobe. Se eu tivesse apresentado aqui para vocês um gráfico já desse ano, apesar do ano não ter acabado, a tendência nesse ano dessa dívida reduzir, voltar a cair, né? A perspectiva desse ano é do faturamento chegar na casa de R$ 1 bilhão e a dívida ela cair na casa, eu não lembro direito, mas eu vou chutar, algo em torno de 350 milhões a 400 e poucos milhões de reais, ou seja, aí você já tem uma queda de novo, né? E o último gráfico, para finalizar essa reflexão, os custos com o futebol ou investimentos com o futebol. O futebol masculino é o principal ativo do Flamengo. Você precisa investir. Se você não tiver investimento, não vai adiantar. O que esse grupo identificou no início? Que no início, lá em 2013, não ia conseguir fazer grandes investimentos, porque tinha que reduzir a dívida e tinha que aumentar o faturamento. Não tinha dinheiro para isso. Então, vocês podem perceber que de 2013 até 2015, o valor investido no futebol era basicamente o mesmo. Ele começa a aumentar a partir de 2016, quando sai de 147 para 201 milhões de reais. Ele continua aumentando em 2017, mantém mais ou menos o mesmo padrão em 2018. Com a casa organizada, ele dá um pico para 618 milhões de reais investidos em 2019. Olha só, quando você analisa lá em 2013, o investimento no futebol ele sai de 180 para 618 em 2019. É um trabalho de gestão, e aí eu não vou falar do Flamengo em si, eu estou tentando focar aqui no grupo de profissionais, tá certo? Que assumiram esse clube lá em 2013,
continuam no clube, apesar de ter mudado o presidente, mas é o mesmo grupo, tá certo? Continua no clube e continua fazendo um trabalho sério. Só podemos colocar as mãos aonde realmente tem alcance. E quem acompanha futebol, está assistindo essa aula, sabe do que eu estou falando, porque no Brasil nós temos um histórico de clubes serem mal geridos, e isso é tragédia financeira para o clube, é tragédia com rebaixamento, são vários problemas que vão se desencadeando ao longo dos anos. Normalmente, o torcedor de futebol no Brasil pensa muito com o coração, só que ele não pode esquecer que existe uma razão, e essa razão ela começa a ser implantada lá na gestão. Percebe o quanto que uma gestão ela é importante para um clube, qualquer empresa, até na nossa vida, né? A gestão ela faz parte até da nossa vida pessoal, né? Você precisa saber gerir você, se organizar, planejar para você alcançar os seus objetivos. E com qualquer empresa é assim. Por que para um clube de futebol não possa ser, né? Então, hoje, o sucesso que o Flamengo tem em campo é apenas o resultado do sucesso que o Flamengo teve na gestão, e ainda tem. Do sábado, o Flamengo vai disputar a final da Libertadores. Pode ganhar e pode perder. Se perder, vai ser um ano ruim para o futebol, porque dos 3 grandes campeonatos não vai ganhar nada. O brasileiro está praticamente perdido. Mas poucas pessoas estão refletindo que esse ano a gestão tem feito um trabalho também excepcional. O faturamento, ele, mesmo se não ganhar esse título, ele pode chegar a R$1 bilhão. É o maior faturamento da história do futebol brasileiro. Né? Nenhum clube nunca no futebol brasileiro chegou a esse valor. Com dívidas reduzindo, e ele tem a chance de virar o ano e fortalecer mais ainda o seu principal ativo, que é o futebol. O que eu quero mostrar com esse exemplo para vocês é o seguinte: vocês podem observar que uma gestão séria ela tem a capacidade de mudar o destino de uma empresa para melhor. No contrário, uma gestão ruim, que não é minimamente séria, passa longe disso, ela tem sim a capacidade de pegar uma empresa que está excelentemente bem e fazer com que ela caia até quebrar. Percebe? É essa reflexão que eu quero que vocês façam, porque gerir uma empresa, gerir um setor, né, é muita responsabilidade. E vocês que são profissionais, vocês que atuam no mercado, vocês sabem muito bem, né? Quem é gestor, quem não é gestor ainda, reflita sobre isso. Está sob sua responsabilidade pessoas também, não só o resultado da empresa, mas pessoas também. Então, comecem a pensar com esse olhar, com essa ótica, tá? Em nosso material, vocês vão encontrar essa abordagem, né, que nós destacamos aqui, que são as competências, habilidades e atitudes fundamentais ao gestor, tá certo? No material, eu destaquei aqui algumas informações, né? É perceptível que a sociedade e o mundo estão se transformando e novos fatores estão se tornando importantes a cada dia para o gestor. A revolução tecnológica gerou novos cenários históricos e novas características que impactam as iniciativas organizacionais. Dentro desse contexto, as diversas áreas do conhecimento estão requisitando um aprendizado permanente. Não existe um gestor que seja ideal para tratar de todas as situações. As empresas necessitam de gestores com qualidade e qualificações pessoais diferenciadas, ou seja, competências múltiplas. Aqui, nesse último parágrafo, é interessante porque nós reconhecemos, né, o mercado ele também reconhece isso, claro,
E não existe um gestor que possa tratar de todas as situações, né, com a mesma qualidade dentro de uma empresa, principalmente quando a empresa é muito grande. Mas, por outro lado, há uma exigência que os gestores atuais eles tenham qualidades e qualificações que sejam diferenciadas, as chamadas competências múltiplas. Ou seja, que você tenha habilidades e qualidades para poder saber lidar com diversos problemas que ocorrem ou que podem ocorrer em sua empresa. É até interessante, porque se você não tem, e o mercado reconhece isso, a capacidade para conseguir resolver todos os problemas, por outro lado, é exigido isso de você. Mas o importante não é a gente se prender a essa questão, mas simplesmente refletir o seguinte: o quanto que é importante nós, enquanto profissionais, gestores ou futuros gestores, buscar cada vez mais o conhecimento, o aperfeiçoamento das nossas atribuições e funções, né? O desenvolvimento das habilidades pessoais, o conhecimento. Por exemplo, uma etapa vocês já estão cumprindo, que é muito importante, é o curso de graduação. Independente do curso que vocês escolheram, que vocês estão fazendo, né? É importante. Depois dessa etapa, certamente vocês farão e deverão fazer, de fato, uma pós-graduação, por exemplo, né? Como um complemento à sua graduação. Ao longo da carreira de vocês, vocês farão cursos excelentes no mercado que vão trazer uma capacitação específica para algo relacionado à sua atividade profissional. Alguns vão querer fazer mestrado, doutorado. Isso é ótimo. Isso vai ser sempre exigido de cada um de vocês, né? E aí, continuando, perdão, a gente tem aqui uma abordagem sobre as competências fundamentais do gestor, onde nós falamos sobre conhecimento, habilidades, atitudes e julgamento, né? Que são as 4 competências que nós destacamos lá em nosso material. O conhecimento ele expressa o saber acumulado pelo processo de aprendizagem, contudo precisa ser útil para ter valor. Aprender a aprender continuamente e compartilhar conhecimento. Que é exatamente o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Habilidade é o saber fazer, exige uma visão ampla, sistêmica e global da situação. Trabalho em equipe, motivação e comunicação. O trabalho em equipe é interessante ser destacado aqui, porque não tem mais espaço hoje no mercado, em empresas, para aquele gestor, né, que não saiba trabalhar em equipe. Até tem gestores assim, e a gente sabe que tem, mas o tempo de vida desse gestor com esse comportamento, ele com toda certeza ele é curto. Porque o gestor contemporâneo é um gestor que consegue trabalhar em equipe, exercendo suas habilidades, desenvolvendo elas, porque gerir é liderar pessoas também. Então, não tem como nós falarmos de gestão e não refletirmos sobre liderança, porque elas estão completamente ligadas, né? A atitude, que significa saber fazer acontecer, com ela o gestor torna-se um formador de opinião, um agente provocador de mudança na organização, atitude empreendedora, inovação, assumir riscos, comprometimento e comportamento ético. E, por fim, o julgamento, que é o saber analisar cada situação. O administrador define exatamente o que, como, quando e por que fazer. Ele possui um espírito crítico, uma ponderação, uma priorização. Aqui, basicamente, pessoal, é uma síntese do que é cada uma dessas competências que são fundamentais ao gestor, tá? E aí, a gente pode refletir também o seguinte, que o gestor ele precisa ser mais do que um agente de mudança dentro das organizações. Hoje é fundamental que seja um provocador da mudança de mentalidade, de cultura, de processos, de atividades, de produtos e serviços. Então, você que é um gestor, uma gestora, ou um futuro gestor, uma futura gestora, você precisa refletir muito nisso. Você é um profissional que deve provocar mudança de mentalidade, de cultura, de processos na sua empresa, nas pessoas. E, é claro, essa mudança é quando há necessidade de um direcionamento, uma mudança para uma direção
que seja a direção que vai ao alcance dos objetivos da sua empresa, né? Quais são os objetivos da sua empresa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A minha equipe, ela tem uma mentalidade que condiz com os objetivos da minha empresa? Não, não tem. Opa, eu preciso provocar essa mudança na mente da minha equipe. Porque se eu não mudar a mente, provocar, melhor dizendo, a mudança da mentalidade deles, da cultura deles e até dos processos, provavelmente a nossa empresa não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Provavelmente. Então, por isso que é importante que o gestor provoque mudanças, né? Em nosso material, vocês também vão encontrar um destaque sobre as habilidades necessárias para um gestor. Tá? E aqui nós falamos de 3, as conceituais, humanas e técnicas. As conceituais, elas estão relacionadas à capacidade de coordenação e integração dos interesses e atividades da organização de um grupo. Elas possibilitam ainda a definição de uma estratégia de sucesso para a organização por meio de identificação de oportunidades nem sempre percebidas por outros. Normalmente, as habilidades conceituais, pessoal, elas estão ligadas ao nível mais estratégico da empresa, né? O topo da pirâmide, né? São os diretores, o presidente. Normalmente, as habilidades conceituais são exercidas por esses profissionais, certo? Nós também temos aqui as habilidades humanas. Elas se referem à capacidade e facilidade de relacionamento interpessoal e grupal, ou seja, possui comunicação, compreensão, motivação, coordenação, liderança e solução de conflitos, tá? As habilidades humanas, normalmente perpassa toda a instituição. Todas as áreas da empresa têm a necessidade de exercer as habilidades humanas. Eu vou mostrar para vocês isso na próxima imagem. E, por fim, nós temos as habilidades técnicas, que envolvem o uso de conhecimento especializado e facilidade para a aplicação e utilização de procedimentos, técnicas e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades relacionadas à sua atuação. Veja bem, nessa próxima imagem, vocês conseguem ter uma ideia melhor. Aqui, na coluna ao lado esquerdo, nesse destaque, melhor dizendo, na cor amarela, nós temos os níveis, né? O nível estratégico, que é composto pela diretoria da empresa, o nível gerencial, que são os departamentos, as seções da empresa, e o nível operacional, que são as equipes e os colaboradores, os funcionários. Tá? Então, aqui a empresa está repartida por níveis. E aqui, nesse quadrado, né, aqui ao lado direito, nós temos as habilidades. Vocês podem perceber que as habilidades conceituais, elas existem aqui no nível estratégico, elas também passam aqui pelo nível gerencial e um pouco menos no nível operacional. Ela existe, ela passa em todos os níveis, só que ela é mais concentrada aqui em cima. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Porque elas estão relacionadas à capacidade de coordenação e integração dos interesses e atividades da empresa. Esse tipo de habilidade ele está mais voltado para o nível estratégico. Não significa que o nível gerencial, e muito menos o nível operacional, não possa exercer. Às vezes exerce, mas ela é mais concentrada lá em cima. Já as habilidades humanas, ela corta todos os níveis. Porque falar de habilidades humanas tem a mesma necessidade de falar e de exercer no nível estratégico, no nível gerencial e no nível operacional. Por isso que ela é distribuída aqui, ó, da mesma forma. Vendo? Então, as habilidades humanas, ela tem o mesmo grau, ou deveria ter, né, o mesmo grau dos setores, dos níveis a exercer, da mesma forma. Não existe habilidades humanas mais necessárias para um e menos para outro. Não, ela é igual, tem que ser exercida com a mesma intensidade por todos os níveis.
Já as habilidades técnicas, ela existe também nos 3 níveis, tá certo? Porém, ela se estabelece mais no nível operacional, que é composto pelas equipes e os funcionários, os colaboradores. São eles que normalmente utilizam mais as habilidades técnicas, mas ela também é exercida no nível gerencial e no nível estratégico. Vocês podem perceber que as 3 habilidades que nós estamos falando são habilidades que perpassam todas os níveis da empresa. Algumas são mais do que as outras em alguns níveis, mas aqui é só para vocês poderem ter uma ideia, tá? E aí, a próxima abordagem do nosso conteúdo é exatamente sobre os papéis dos gestores, né? Os papéis dos gestores são divididos em 3: os papéis interpessoais, os informacionais e os decisórios. Os interpessoais referem-se às relações que os gestores têm com outras pessoas, sejam elas membros da organização ou externas a elas. Os informacionais são desempenhados quando da coleta, da troca, do processamento e da comunicação de informações. E os papéis decisórios estão relacionados com a forma como o gestor utiliza as informações disponíveis na tomada de decisões. Para cada um desses papéis, eu retirei uma imagem lá do nosso conteúdo para poder exemplificar para vocês, porque cada um desses papéis eles tem suas características. Então, por exemplo, os papéis interpessoais, uma de suas características é o símbolo, a liderança, um elemento de ligação. Os papéis informacionais é um gestor como monitor, como disseminador, como porta-voz da empresa. E os papéis decisórios, que é um gestor como um empreendedor, um solucionador de conflitos, um administrador de recursos, um profissional que saiba negociar, né? Então, essa imagem apresenta características, né, desses papéis dos gestores, né? E aí, já caminhando aqui para o final, a gente faz uma abordagem sobre a 4ª Revolução Industrial. Mas não tem como a gente falar da 4ª Revolução Industrial sem antes dar uma rápida passada nas 3 revoluções que antecederam, né? As 3 revoluções industriais. Então, a gente tem a primeira, que foi de 1750 até 1850, na Inglaterra. Ela foi caracterizada por diversas descobertas que favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico, científico e a introdução das máquinas. Ou seja, aqui é quando as máquinas elas entraram nessa sociedade, Inglaterra no caso, né? E conseguiu fazer uma produção em massa. Eu sempre cito o seguinte exemplo: você tinha ali uma vizinhança de 30 pessoas, né, que compunham famílias diversas. Essas 30 pessoas que trabalhavam na produção especificamente de um tecido, uma toalha, tá? Que seja só um exemplo. Essas 30 pessoas por mês conseguiam produzir manualmente 60 toalhas. Era um trabalho manual, né? Então requer muito tempo para você poder fazer naquela época. Com a introdução das máquinas, essa quantidade de 60 por mês passou a ser de 200 por mês, 300 por mês. Ou seja, a máquina veio e trouxe a produção em massa com a primeira Revolução Industrial. Essa é a maior característica. A segunda característica, que foi a segunda Revolução Industrial, perdão, ela foi de 1850 a 1950, foi um período já marcado por consolidação do progresso científico e tecnológico, que se espalhou por outros países da Europa, como França e Alemanha. Então, na segunda Revolução, você tem essa consolidação e a progressão, né, esse progresso científico e tecnológico por outros países da Europa. Já na terceira Revolução Industrial, que foi no século passado, né, de 1950 até basicamente a atualidade, foi um momento em que ocorreu um grande avanço da ciência, da tecnologia, da informática, com o surgimento de computadores, criação da internet, de software, de dispositivos móveis,
da robótica, da eletrônica, ou seja, tudo isso que não existia até a segunda Revolução Industrial. Mas com o início dessa tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico até então, até aqui, fez com que a tecnologia, de uma forma geral, evoluísse absurdamente, né? As máquinas, por exemplo, até a segunda Revolução Industrial, elas não tinham a inteligência que as máquinas atuais têm. Qualquer máquina de grande produção, de baixa produção, era algo muito mecânico, né? Agora não, você tem todo um domínio da informática, com chips, com acesso àquelas máquinas pela internet, né? Veja bem, hoje um médico ele consegue operar um paciente, dependendo da cirurgia, né, do caso, em outro país. A pessoa está aqui no Brasil, o profissional está nos Estados Unidos, vamos falar do Japão, está no Japão, país distante dessa, ele opera de lá, dependendo da cirurgia. Já tem cirurgias assim. O profissional está num país, o paciente está em outro. É disso que a gente está falando, né? E aí a gente chega na quarta evolução industrial, que é o assunto abordado na nossa matéria, quando a gente fala da indústria 4.0, porque ela tem ligação. O conceito de indústria 4.0, ela também denominada como quarta revolução industrial, é um conceito recente e foi utilizado pela primeira vez numa feira de Hannover, no caso na Alemanha, em 2011, com base em um projeto desenvolvido pelo governo alemão, contendo estratégias relacionadas aos avanços e à utilização de novas tecnologias aplicadas aos processos de manufatura. A indústria 4.0 está diretamente relacionada às inovações tecnológicas e à automação dos processos de trabalho e também das funções realizadas pelos profissionais das empresas. Assim, a partir da união entre as tecnologias, se apresenta um novo cenário de atuação inovador e revolucionário, certo? Tanto para as empresas quanto para os profissionais. Um dos pilares da produção 4.0 é a inteligência artificial, que promove a agilização e a transformação de toda a cadeia produtiva de um negócio. Hoje, por exemplo, pessoal, só para citar um exemplo, com a implementação da inteligência artificial, a tecnologia, né, das máquinas, por exemplo, só conectar aqui, senão o computador pode arriar a bateria. Prontinho. É permitido que essas máquinas, por exemplo, façam coisas assim que não era imaginado. Por exemplo, a própria inteligência artificial, nesse exemplo que eu citei anteriormente de máquinas, na medicina, né, que o médico consegue trabalhar para poder operar, elas estão, estando em um país e o paciente em outro país, elas estão cada vez mais desenvolvidas, mais precisas, né? Existem cirurgias hoje abrangendo certos problemas, né? Que o dano causado pela cirurgia é quase zero. E antes do desenvolvimento tecnológico dessa área da medicina, no campo da medicina, sempre tinha um dano para o paciente, né? Isso é uma evolução tecnológica que a gente está falando. E isso faz parte, sim, da terceira revolução industrial para cá, né? Inclusive a quarta, onde você tem a inteligência artificial já sendo trabalhada, utilizada, né? E aí, nesse novo contexto, as empresas elas não possuem mais como principal foco o desempenho de funções repetitivas. O que se busca são soluções personalizadas, eficientes e criativas, ficando com as máquinas a função de apoio aos profissionais a fim de que possam atuar com mais eficácia, né? Lembrando aqui o conceito de eficácia e eficiência, né? A eficiência, basicamente, é você fazer, o processo da sua empresa, digamos assim, ele ser realizado da melhor maneira possível com menos tempo. E a eficácia é quando os objetivos da sua empresa elas são alcançados, você alcança.
Vamos citar um exemplo? Eu sempre gosto de citar esse exemplo, é até um pouco repetitivo. Você é líder de uma equipe de vendedores. São 10 vendedores que compõem a sua equipe. Você é o 11º, mas você é o líder. E vocês têm o objetivo de vender celular. A empresa de vocês vira para você, que é o líder, e fala assim: vocês têm que vender 30 celulares nesse mês de dezembro. No dia 1º de dezembro até o último dia 30, 31, vocês têm que vender 30 celulares. Ok. O que você vai fazer? Você vai montar um planejamento. Esse planejamento, que você vai envolver a equipe, por exemplo, ele sendo bem executado e até mesmo ajustado, porque às vezes há uma necessidade de se ajustar, isso vai contribuir para que você tenha eficiência nesse processo. Vai fazer com que, ou seja, vai fazer com que você faça da melhor maneira possível um objetivo que é vender os 30 celulares. Então, esse meio, esse processo sendo executado da melhor maneira possível, chama-se eficiência. Quando você não executa da melhor maneira possível, pelo contrário, você executa mal, né, o processo não está caminhando bem, ele está sendo ineficiente. Se a sua equipe vender os 30 celulares no final do mês, bateu a meta. Não bateu? Bateu. Foi eficaz. Se não vendeu os 30 celulares, não bateu a meta. Não foi eficaz. Bateu a meta, foi eficaz. Alcançou o objetivo, foi eficaz. É simples assim. Professor, tem como uma empresa não ser eficiente e ser eficaz? Tem. Mas é muito difícil isso acontecer. Pode acontecer. Acontece um acidente de percurso. Por exemplo, sua equipe foi ineficiente, não aplicou direito o planejamento. Não está vendendo bem. Está tudo indo mal. Mas, de repente, lá no final de dezembro, um vendedor vende uma quantidade assim, sabe aquela coisa que acontece? Um milagre? Vende muito e com aquela venda bate a meta exata, os 30 celulares. Aí bateu a meta. Mas não significa que foi, pelo contrário, foi ineficiente. Precisa refletir nos processos, porque quando o processo possui eficiência, ele contribui com a eficácia. Ele contribui para que você alcance os objetivos. É o que eu sempre falo, por exemplo, em um jogo de futebol, voltando a falar de futebol. Um time que tem uma proposta de jogo, que trabalha bem a bola, né? Enfim, que faz tudo de acordo com o que o técnico ele planejou, tem a chance de ganhar o jogo, tem essa tendência. Pode perder? Óbvio que pode perder. Mas tem que fazer o processo bem feito, tem que trabalhar, tem que arriscar, chutar gol, senão fica difícil de você ganhar. Pode até ganhar, mas fica um pouco difícil, né? Professor, é possível ser eficiente e não ser eficaz? Olha, é muito difícil disso acontecer, porque, como eu falei, normalmente, quando há um processo, quando há eficiência, há eficácia, né? Mas isso é muito difícil de acontecer. Normalmente, esse é o padrão. Se você é eficiente, as chances de você alcançar os objetivos da empresa e, portanto, ser eficaz, são muito grandes, né? E aí, para finalizar essa reflexão, a reflexão sobre o novo perfil dos profissionais, ela teve início em meados da década de 80 com a gestão da qualidade e a reengenharia e se tornou uma constante no mundo empresarial a partir dos anos 90 com a chegada da globalização. Então, aqui é só uma rápida passagem, e é uma abordagem feita no Portugal, para vocês refletirem sobre a própria questão da quarta revolução industrial, as implicações que ela tem, que é exatamente o que a gente vai falar agora para encerrar a nossa aula. Por quê? Com a quarta revolução industrial, o mercado ele já traz a necessidade, ele já desenha um perfil de um profissional desejado. Porque os desafios no mercado eles são grandes para todos nós, né? E aqui nós destacamos alguns pontos, existem outros também, tá? Inclusive, todo ano tem revistas, e excelentes revistas, que fazem uma atualização disso aqui.
Mas nós trouxemos esses 10 porque realmente são 10 pontos muito, muito, muito relevantes para todos vocês. Tá? Então, nós destacamos, e lembrando, isso aqui é conteúdo de prova, tá, pessoal? Isso cai em avaliação nossa. Então, vamos lá. Comunicação assertiva é algo importantíssimo para um profissional atual. O que é uma comunicação assertiva? É quando o que você fala, para quem você fala, a informação ela chega e a pessoa entende. Sabe aquela pessoa que gosta de falar bonito e acha que para falar bonito ou para falar bem, ela tem que falar difícil? Não é assim, porque numa comunicação, falar difícil, você vai até ter pessoas que vão entender, mas sempre haverá pessoas que não vão entender. Então, é muito mais fácil você abaixar o seu nível, né, se nivelar ao nível da pessoa que está trabalhando com você, pelo menos no sentido da comunicação, e expressar as suas palavras de forma que ela entenda. Porque se ela não entender, a sua comunicação ela não foi assertiva. Isso pode trazer prejuízo para a sua empresa, para a sua liderança. Então, seja simples ao falar, seja objetivo ao falar e, sobretudo, seja claro, tenha clareza para que a pessoa que está ouvindo ou o grupo, as pessoas que estão ouvindo, possam entender de forma simples, clara e objetiva. Se você falar simples, se você falar até a linguagem da pessoa aqui, de forma que ela entenda, você obteve sucesso em sua comunicação. Você foi assertivo. Então, seja um gestor, seja uma gestora assim, com clareza, com simplicidade, para que todos possam entender. Utilize, se for necessário, uma comunicação mais robusta, mais inteligente, mais, não sei, mais robusta mesmo, robustez, quem realmente exige, num ambiente que exige. Normalmente, de uma forma geral, não há essa necessidade. Quanto mais simplicidade, é melhor. Habilidade para a tomada de decisões, o profissional atual precisa ter, se desenvolver. Pensamento complexo para a resolução de problemas. Aprendizado contínuo e adaptabilidade. Pensamento crítico, ou seja, entender os problemas que envolvem a empresa, né, de forma crítica para poder tomar a melhor decisão. Possuir criatividade em suas ações. Ter inteligência emocional, basicamente é você utilizar as suas emoções negativas a seu favor, lembrando que nós somos seres dotados de emoções boas e ruins, entre aspas, né? Uma emoção boa, alegria, esperança, eu sou dotado, estou esperançoso hoje, eu estou feliz. Uma emoção ruim, raiva, ódio, e essas emoções elas convivem conosco sempre, principalmente no ambiente de empresa. Quando você está feliz, é muito fácil você acertar. O problema é quando você está com ódio. O problema é quando você está com raiva de alguém. É aí que você precisa saber equilibrar, respirar fundo para não fazer besteira. Não falar besteira, né? A inteligência emocional, ela tenta trabalhar exatamente nesse aspecto das emoções ruins, você saber controlá-las, tá certo? Para utilizá-las a seu favor. Hoje, as empresas se renderam ao que nós chamamos de meditação. Meditação é um excelente exercício. Eu já fiz yoga durante um tempo da minha vida. E para quem não conhece yoga basicamente, independente do tipo da yoga, basicamente são posturas que são alongamentos e meditação. E a respiração, né? Mas sempre tem meditação. A meditação, e você não precisa fazer yoga para poder praticar, já existem cursos aí, inclusive muitas empresas estão oferecendo, realmente acalma o profissional, acalma a pessoa, né? E um ser humano, um profissional calmo, ele tende a acertar mais do que a errar. Ele tende a conduzir melhor a sua equipe e até controlar as suas emoções negativas melhor, né? Tem um autor
eu acho que é assim que se escreve. Eu coloquei aqui no chat para vocês, Daniel Goleman. Depois vocês podem dar uma pesquisada. Ele é um autor americano que fala muito sobre a inteligência emocional. Tá? Então, a Karina está aqui dizendo que na Netflix tem uma série sobre meditação guiada, muito boa. Se você lembrar, Karina, coloca o nome para gente, que aí é bom para os alunos também poderem depois pesquisar e assistir, claro, tá? Até eu fiquei interessado. Esse autor, Daniel Goleman, ele fala muito sobre inteligência emocional. Ele é um psicólogo americano, tem doutorado, foi professor de Harvard, é um intelectual da área. Quem tiver interesse nessa área, em aprofundar um pouquinho o conhecimento, com certeza esse é um autor recomendado, tá certo? Então, isso pode ajudar vocês. Eu acho que o meu slide saiu aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso. Então, a inteligência emocional, a confiabilidade, o trabalho em equipe, organização, senso de liderança, conhecimentos digitais. São os elementos que compõem o perfil do profissional desejado. Então, é óbvio que vocês vão se identificar mais com alguns e menos com outros elementos. O mais importante é que vocês sempre procurem desenvolver os elementos que vocês possuem, em certa medida, domínio, mas também procurem desenvolver principalmente aqueles que vocês não têm muito domínio, né? Por exemplo, eu não sei trabalhar em equipe. Então, você precisa aprender a trabalhar em equipe. Né? Não dá para imaginar um profissional em pleno século XXI que não saiba trabalhar em equipe. Reconhecer que não sabe trabalhar em equipe já é o primeiro e importantíssimo passo. O segundo é você trabalhar essa questão. Eu não sou um profissional organizado. Ok, você precisa ser um profissional mais organizado. Então, o que eu preciso fazer para conseguir desenvolver essa área em mim? Né? São as perguntas que você vai fazer em busca de soluções e desenvolvimento. Tá certo? Bom, pessoal, em relação ao nosso conteúdo, é isso. Aqui a gente encerra a abordagem da aula 3, tá? Mas antes da gente entrar nos comentários que eu vou fazer rapidamente sobre o fórum temático, eu queria perguntar a vocês se alguém tem alguma dúvida, se gostaria de compartilhar algo. Pode abrir o microfone, pode utilizar o chat, fique à vontade. A Karina aqui escreveu Headspace ou apenas meditação guiada, já aparece. Muito obrigado, Karina. Quem puder anotar esse nome, vale a pena assistir. Eu vou procurar assistir. Não tem problema, Tainai. Você está dizendo que perdeu boa parte da aula. A aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar em breve na plataforma para vocês. Não vai ser de hoje para amanhã e talvez nem seja amanhã. Mas com certeza nos próximos dias sim. E assim que eu disponibilizar, eu vou avisar vocês. É isso aí, pensa mesmo. Até porque é bom, né, para quem viu, caso queira rever, pode rever, vai ficar lá disponível. Inclusive, quando terminar a matéria de vocês, vai continuar lá, tá? Então, vocês, mesmo terminando a matéria, sendo aprovado na matéria, podem voltar lá e acessar o conteúdo sem nenhum problema. O Jefferson levantou a mão, pode falar, Jefferson. Não, acho que o Jefferson levantou a mão sem querer. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Professor, que eu cheguei atrasado aí no curso aí, tive um problema aí, cheguei atrasado aí, tentando agora na aula. Sem problema. Sem problema, Jefferson. Eu vou deixar a aula gravada, inclusive o João está aqui perguntando. Eu vou deixar, João, essa aula disponível no Fórum Informações Gerais, tá? Mas
Quando eu colocar ela lá, eu já mando e-mail para vocês avisando que eu disponibilizei e lembrando que é lá, para vocês realmente não esquecerem que está lá. Aí vocês vão acessar o Fórum de Informações Gerais e já vai ver o videozinho lá, com a gravação, bem simples, é só dar o play. Taimai, quer falar? A respeito, porque vale 10 pontos, né? Mas ainda não foi feita nenhuma avaliação, não, né? Foi só 10, a aula mesmo. 10 pontos de quê? Participar do fórum. Ah, sim, do fórum, isso aí. Então, vamos falar do fórum temático agora, porque eu fiz questão de perguntar do quê, porque os alunos poderiam entender que você estava se referindo à aula, e essa aula não tem pontuação. É uma aula aberta, quem quiser participar, mas sim, o fórum temático, sim, tem essa pontuação. Esse aqui é o fórum temático, pessoal, é o caso que está exatamente escrito lá, é a proposta do nosso fórum temático, vale até 10 pontos. O que diz lá? A gente propôs aqui uma reflexão sobre a ética no processo decisório. Então, vamos lá. As considerações éticas devem representar um critério de significativa importância na orientação do processo de tomada de decisão nas empresas. O grande número de problemas que vemos ocorrer e que são divulgados na mídia em geral nos leva a fazer uma reflexão a respeito da ética e dos valores dos profissionais desde a sua formação. Nas organizações, não só o administrador-gestor, mas também os colaboradores possuem a responsabilidade de gerar informações para a tomada de decisão ou por decidir o que é melhor para a empresa. Essas decisões ocorrem durante todo o tempo e podem ser escolhas simples ou complexas, mas que, ao final, direto ou indiretamente, impactarão no desempenho no futuro da empresa. Diversos modelos de tomada de decisões são utilizados pelos gestores, considerando que possuem diferentes percepções sobre uma mesma situação ética e, assim, devem ser analisados os fatores que determinam o comportamento no processo decisório. Bom, até aqui, vocês leram comigo um texto com 3 parágrafos, fazendo uma reflexão sobre a ética no processo decisório. Vou repetir, esse texto aqui está lá na proposta do Fórum Temático, podem ficar tranquilos, tá? Após o texto, vem 3 perguntas que vocês vão responder. Então, vamos lá, começando. Acompanhe comigo a leitura. Dentro desse contexto, que contexto? A reflexão aqui desse texto com 3 parágrafos sobre o papel da ética no processo decisório. Dentro desse contexto, propomos uma reflexão sobre os seguintes aspectos. As pessoas que possuem altos padrões éticos estão menos vulneráveis a se envolver com práticas antiéticas, mesmo em empresas ou situações em que ocorra grande pressão para que isso ocorra? Você vai dizer se sim ou não. O que você pensa a esse respeito? Você vai dizer o que você pensa a esse respeito. Simples assim. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. No processo seletivo, por exemplo, ao tomar a decisão de contratar pessoas íntegras, quais vantagens a empresa estará trazendo para os seus negócios? O que você acha? Quais são as vantagens, em sua opinião, que as empresas podem trazer para os seus negócios? Você vai dizer. Você vai refletir sobre isso aqui, sobre essa questão da ética no processo decisório, e vai dizer o que você pensa sobre isso. Terceira e última pergunta. No dia a dia da empresa, considerando que você é o diretor ou diretora de RH, que ações práticas proporia para o fortalecimento da ética no processo decisório organizacional? O que você faria se você fosse diretor ou diretor? A única coisa que eu peço é que vocês façam o seguinte: quando for escrever lá a resposta de vocês numerem. Coloca lá, número 1, aí você já coloca a resposta. Número 2, já coloca a resposta da pergunta número 2. Número 3, já coloca a resposta número 3. Então, eu já sei que o número 1 significa que você está respondendo a primeira pergunta. Que o número 2, você está respondendo a segunda pergunta, e que o número 3, você está respondendo a terceira pergunta. Vocês podem fazer isso dentro do mesmo texto. Vocês não precisam fazer abrindo outro fórum para responder, não. Pode fazer dentro do mesmo texto. Abriu uma vez só,
bota lá um parágrafozinho, a primeira resposta. Outro parágrafo embaixo, a segunda resposta. Outro parágrafo embaixo, a terceira resposta. É assim que vocês vão fazer, tá? Deixa eu responder aqui, pera lá. Só um momento. Karina perguntou. Mas, professor, nesse fórum iremos discutir ou só incluir essas questões? Vocês vão colocar a resposta de vocês a essas perguntas aqui, ó. Vocês estão vendo na tela. É a opinião de cada um de vocês. Vocês podem, na resposta de outro colega, comentar. Só que o comentário não vale pontuação para vocês. O que vale pontuação são as respostas a essas perguntas aqui. Então, Karina, o que eu preciso? Que vocês respondem essas perguntas. Depois que vocês responderem, se algum aluno quiser comentar a resposta do outro para que haja um diálogo ali, eu acho ótimo e é muito enriquecedor. Mas deem primeiro a preferência para responder as perguntas, porque é essas perguntas que eu vou pontuar. Tá certo? E depois vocês podem ir comentando nas respostas dos outros colegas, podem citar exemplos sem nenhum problema. Tá? Ok, a Bianca está agradecendo, a Karina também. Deixa eu ver aqui. Perfeito. O pessoal está aqui agradecendo. Show de bola, pessoal. Então é isso. Vocês podem ver que o fórum temático é simples. Simples, simples, simples. É só responder a essas 3 perguntas. Tá certo? Eu vou parar aqui a gravação para que essa gravação não fique longa. Só um minutinho.